Bom dia, pessoal aqui da sala, pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja o momento em que estiver assistindo. O assunto para a aula de hoje, então, conjuntos numéricos. Muito bem. Turma, que assunto é este? Esse é um assunto que é bastante cobrado pelas bancas, todas as bancas trazem, é muito comum trazer nos editais, enfim, esse assunto aqui, conjuntos numéricos. O que é isso? A gente vai estar resolvendo questões, vocês têm diversas questões aí, são duas listas, com questões que o contexto dela é trazido em um dos conjuntos numéricos. O que são os conjuntos numéricos? Todos os números que a gente tem no dia a dia, eles fazem parte de um conjunto numérico, ok? Só que são vários números diferentes. Por exemplo, observem, esse número aqui, que número é esse? É o número 40. Se eu colocar esse número aqui, que número é esse agora? Menos 35, ele é diferente desse. Esse é um número positivo, esse é um número negativo. Muito bem. E esse número aqui? Que número é esse? 2,5. 2 terços? Na verdade, 2 inteiros e 1 terço. Certo? Se eu colocar isso aqui numa receita de bolo, xícaras de farinha de trigo. Quantas xícaras que tu vai colocar dentro da tigela? 2 e mais o quê? Mais 1 terço da terceira. Então, é um número igual a este? Não, não é igual a este. Então, gente, são conjuntos diferentes, né? Esse número agora aqui, raiz de 16. Quanto que é a raiz de 16? 4. Isso é tranquilo, isso é o número 4, beleza. Agora, quanto que é a raiz de 4? É 2, beleza. E quanto que é a raiz de 2? Ele mesmo. Mas 1 vezes 1 é 1. Então 2. 2 vezes 2 é 4. Quanto que é a raiz de 2? A gente vai observar, não é um número inteiro, mas existe raiz de 2. Claro que existe. Não, 0 não. Se tu pegar a tua calculadora e colocar ali raiz de 2, vai dizer quanto que vale. Só que não é um número inteiro, então a gente olha assim meio que estranho. Também é um número que faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte então de um conjunto numérico. Esse daqui faz parte de outro, esse daqui faz parte de outro. Então é importante que a gente conheça esses conjuntos. Não, é bem improvável que a banca, até pode ocorrer, acho que nós temos uma questão aí, em que a banca te traz uma série de números e quer que tu identifique se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional, mas não é muito comum. A prática não é essa não. Então eu quero trazer aqui mais em nível de informação para vocês. Quais são os conjuntos numéricos do nosso dia a dia? Já ouviram falar? Olha isso aqui. Não sei se alguém vai lembrar do ensino médio. Isso é número também. Que número doido é esse? 4i. I, professor? Sim, I. Isso aqui é um número complexo. Números fazem parte do dia a dia da gente. Só que a gente não usa, vou dar real. Quem usa número complexo? Não usa isso aqui. Mas tudo bem, vamos lá então. Eu quero que vocês anotem agora o nome dos conjuntos numéricos. Então a gente vai escrever, eu vou escrever bem aqui em cima, vocês anotem lá. Gente, naturais. Todo conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, os naturais são representados por N e aí tem um tracinho aqui do lado. Eu já vou explicar quais são os elementos que fazem parte de cada um desses conjuntos. Então, o conjunto dos números naturais. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Nós não vamos nos ater muito nisso aqui. Então, passar de uma maneira mais rápida, mas importante que a gente conheça os naturais. O que é o conjunto dos naturais? Ao mesmo tempo, eu quero pedir uma gentileza para vocês. Reserve um espaço para a gente poder escrever. Serão, deixa eu ver, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. São 6 nomes aqui, uma listinha então, ok? São 6 conjuntos diferentes. E eu quero que, apartadamente, a gente vá trazendo agora esses conjuntos com forma de diagrama. Então, talvez aqui abaixo do título, não sei se tu já quisesse colocar aquilo lá, deixa um espaço, vão ser 6 nomes aqui, um abaixo do outro, e aí tu deixa um espacinho e coloca o seguinte aí, por favor. Então, eu quero representar aqui nesse diagrama os números naturais. Então, vocês vão fazer esse diagrama, nós vamos botar alguns elementos aqui dentro. Esse daqui, portanto, é o conjunto dos números naturais. Já vamos falar quais são os
números, que são os números naturais. Certinho? Então isso aqui vem apartadamente, a gente vai ampliando ele de dentro para fora. Não precisa muito, acho que umas 4 ou 5 linhas para cima já é suficiente para vocês fazerem isso. Certo, minha gente? Gente, quais são os números naturais? Os naturais são os números mais simples, os primeiros que a criança toma conhecimento lá no colégio. Lá na segunda, acho que na primeira já, segunda série, quando a professora apresenta os números para as crianças, ela apresenta os números com uma única utilidade. Ah, vamos dar uma festa, queremos fazer uma lista de convidados. 1, fulano de tal. 2, Beltrano. 3, observem que a professora não apresenta isso aqui como número positivo, negativo, não é essa a ideia. Apenas utilizamos os números dessa forma. 1, o 2, o 3, certo? Esses, então, são os números o que, gente? Naturais. Agora, importante uma coisa, até onde que eles vão aqui, esses números? Eles terminam em algum momento ou vão até o infinito? Vão ao infinito. De 1 em 1 sempre. E um outro número que não é usado numa lista, mas que faz parte dos naturais, é o número 0. Então, gente, os naturais são esses. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 7, tem o 15, tem o 124, tem o 300 e poucos, o 1000 e poucos, vai até o infinito. Sempre de 1 em 1. Nesse momento, mais uma vez, não se entra no detalhe do número ser positivo ou negativo. Então, os naturais, claro que a gente vai entender que é um número positivo quando a gente comparar com os inteiros, que aí vai aparecer os negativos também. Mas é essa a ideia, mais simples, mais inicial para números. As crianças aprendem assim inicialmente, certo? Não se fala em número negativo aqui nesse momento. Tranquilos? Só que, lá pelas tantas, a criança observa que existe número negativo. Algumas situações, lá pela TV, talvez ele tenha ouvido em Cambará do Sul fará, ou sei lá, São José dos Ausentes fará. Que número é esse? Ai, mãe, que número é esse? -2. Existe -2? Claro que existe. Então, e outras situações, o extrato bancário, tantas outras situações, né? Então, gente, o que é importante? Que a gente amplie isso aqui. E aí vocês vão fazer isso aqui agora, então. Nós agora vamos fazer uma ampliação, trazendo agora à baila o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z e tem um tracinho do lado. Então agora temos os inteiros. Vamos explicar quais são os inteiros. Uma coisa muito importante que a gente entenda. Atentem uma coisa aqui, por favor. Esses conjuntos, eles são trazidos, gente, reparem que eles são relacionados. Eles são trazidos da seguinte forma, uma ideia de ampliação. Reparem, onde é que está o espaço aqui para os inteiros? Tudo isso aqui faz parte do que? Dos inteiros. Então, esses números aqui que são naturais, eles também são o que, gente? São inteiros. Bom dia. São inteiros. Tranquilos? Muito bem. O que se observa agora? A criança lá pelas tantas observa assim, que se existe um número 1 positivo, também existe o número 1 negativo. Ora, se existe o 2 positivo, existe também o 2 negativo. E assim, para cada número positivo, nesse momento a gente traz essa ideia de ser positivo, haverá um número negativo. O único número, gente, que não tem correspondente negativo é qual entre esses daqui? É o 0, justamente porque não tem sinal. O 0 não é nem positivo nem negativo. Mas para cada outro positivo também haverá um negativo. E aí nós temos aqui o conjunto dos inteiros. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, por favor. Atentem. O pessoal está providenciando ali as classes? Tá ótimo, então. Muito bem. Gente, eu vou lhes dizer uma fala, vocês vão me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Todo número natural é um número inteiro. Sim ou não? Todo número natural é um número inteiro. Concorda? Todo número inteiro é um número natural. Não, não é todo inteiro. Nós temos alguns inteiros que são naturais, outros que nós diríamos que são inteiros não naturais. Beleza? Então, números inteiros. Tudo bem, mas ainda assim faltam muitos outros números no nosso dia a dia. Olha a receita de pão lá. Essa quantia aqui. Quanto que é isso aqui mesmo? Quantas xícaras?
2 xícaras e meia. Entendem? Esse número é inteiro? Não, aqui vai de 1 em 1. Beleza? Então, mais uma vez, nós vamos trazer um novo conjunto à baila, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. E aqui nós vamos fazer essa ampliação. Então, agora vem Q. Números racionais. Certo, minha gente? Números racionais. De novo, é importante que se observe uma coisa. Atenta um instantinho aqui, por favor. Gente, todo número natural é inteiro? É. E todo número natural também é o quê? Racional. Todo número inteiro é o quê? Racional. Beleza? Só que a gente vai ver que nem todo racional é o quê? É inteiro. Eu tenho esse espaço aqui. Para que vai ser esse espaço aqui? Para números racionais que não sejam inteiros. Mas então eu quero esclarecer uma coisa primeiro. Não precisa copiar, só quero que vocês entendam uma coisa. O que é um número racional? Lá no Google, se tu fores olhar, não precisa copiar. Só quero que vocês atentem uma coisa aqui. Número racional, por definição, é todo número que pode ser escrito nessa forma. A sobre B, você sabe que a fração é uma divisão, beleza? Com B diferente de quanto? De 0. Meu denominador não pode ser 0. Então, gente, os números que estão aqui dentro são aqueles que eu posso escrever na forma de uma fração. Então, reparem esse daqui, por favor. Como é que se lê esse número? 8 quartos. Quanto é que é 8 quartos? Quanto é que é 8 dividido por 4? 2. Então, esse daqui é o número racional? Sim, eu consigo escrevê-lo na forma de uma fração, só que ele, na verdade, representa o quê, gente? O 2. É o 2 que quis botar uma roupinha de fração, mas é o 2. É natural? Ao passo que se fosse menos 15 terços, de que número que eu estou falando agora aqui, gente? Do número menos 5. Ele é um número inteiro, mas ele é racional. Todos são racionais. Por quê? Porque eu posso escrevê-los na forma de quê? De uma fração. Isso é racional. Então, os naturais são racionais, os inteiros são racionais também. Só que aí eu tenho esse tipo de número aqui. Qual vai ser esse número aqui? Vai ser número tipo isso aqui. Quanto é que é esse número, gente? 1/2. É um número racional? É, eu pude escrevê-lo na forma de uma fração. Mas eu te pergunto, ele representa uma quantia inteira? Não. Então ele vai ser um racional não inteiro. Então ele vai aqui. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Ficou clara a ideia, gente? Então, racional dá para escrever na forma de uma fração. Só que alguns racionais representam quantia inteira e outros não representam quantia inteira. Mas todos são racionais. Certo até aqui? Muito bem. Mais um detalhezinho agora. Essa parte mais teórica, mas é importante que vocês entendam. Turma, nós temos 3 tipos de divisão. Atentem, não precisa copiar, só atentem aqui comigo, por favor. 10 meios. Reparem aqui, se eu dividir o 10 por 2, quanto que vai dar? 5. Dá resto 0 aqui? Sim, e dá um número inteiro. Então nós diremos que essa daqui é uma divisão inteira. A gente costuma chamar de exata, porque termina em 0. Ela é mais que exata, ela é uma divisão inteira. Por que é inteira? Porque dá um resto 0 e o meu quociente é o número inteiro. Estão entendendo? Agora, diga uma coisa, quanto que dá 10 sobre 4? Vamos ver? 2 vezes, dá 8. Sobra 2. Bota quanto aqui? Dá resto 0? Dá. Então essa é uma divisão exata. Só que o meu quociente é um número inteiro? Não, é 2,5. Mas é um número racional. Todos eles são racionais. Só que esse aqui a gente chama de divisão inteira. Isso aqui é divisão o quê, gente? Exata, porque termina em quê, hein? 0. E aí me digam quanto agora que vai dar 10 dividido por 3. Vai dar 3, que dá 9, sobra 1, vírgula, quanto que vai dar? 3, que dá 9, sobra 1, posso baixar um 0.
Como é que se chama isso aqui? Dízima. São números racionais? São números racionais, certo? Só que aí é uma divisão que nós dizemos não inteira, uma divisão não exata, na verdade. A divisão exata é aquela que termina em quê, gente? Em zero. Isso aqui vai terminar em zero? Não, nunca vai terminar em zero. Então essa é uma divisão inexata ou não exata. Essa é exata, essa é, como é que é mesmo? Inteira. Muito bem. Todos eles são racionais? Sim, todos eles são racionais. Esse tipo aqui inteiro, eles estão aqui dentro do que? Dos inteiros. Agora, esses outros aqui, e aí eu posso ter tanto a forma fracionária quanto a forma decimal, reparem lá, são números racionais todos eles. Ficou claro então, gente? Números racionais. Então, copiem até aqui, na sequência a gente vê, faltam mais 3 conjuntos. Lembrando que isso é mais informativo para vocês, só para saberem os nomes dos conjuntos. Pois não? Eu deixei aí atrás, não temos mais? Tá, eu peço. Só um instantinho. Vamos retomando então. Muito bem, minha gente. Então falávamos sobre o conjunto dos números racionais. Então os racionais é esse conjunto bastante amplo. O que nós temos aqui? Nós temos as divisões inteiras, nós temos qualquer uma divisão que seja exata, nós temos divisões que não representam quantias inteiras, portanto a gente diz que são não exatas. Muito bem. Beleza, minha gente? Ok. Gente, mas então, se tem tantos números aqui, será que falta algum número ainda no dia a dia? Sim, faltam números, sim. Então deixa eu apagar essa parte e eu quero que vocês observem o seguinte. Quando a gente tem, lá na geometria plana, a gente tem um quadrado, beleza? O que é um quadrado? É uma figura que tem os 4 lados iguais. Ela também tem 4 ângulos retos aqui. Então isso é um quadrado, beleza? Vamos supor que esse quadrado aqui, ele tem 5. Vejam, 5 é a medida do lado dele. Não importa centímetros ou metros, tem 5 unidades de comprimento. Tem um segmento aqui no quadrado, que é esse que vai desse vértice até aquele lá, passando aqui pelo meio do quadrado. Isso aqui a gente chama de diagonal do quadrado. É um comprimento aquilo ali, beleza? Se a gente for resolver, no intuito de descobrir qual é esse comprimento aqui, a gente teria que utilizar esse triângulo aqui de baixo, que é um triângulo retângulo. Você deve lembrar, tem um teorema bem famoso que se utiliza aqui, chamado teorema de Pitágoras. E aí isso aqui é a hipotenusa, enfim. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse número aqui, gente, ele vai ser 5 raiz de 2. O que é isso? 5 raiz de 2? Que número doido é esse? Sim, é um número que faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente não observa, a gente talvez não perceba isso. O raiz de 2, gente, é um número que ele não faz parte dos racionais. É um novo conjunto, portanto, que vai aparecer aqui. Só que nesse caso, eu tenho 5 à frente ainda que está multiplicando esse número raiz de 2. Então esse daqui é um número que é chamado irracional, que é o novo conjunto que eu quero que vocês anotem então. Irracionais. Ele é representado pela letra I e tem um tracinho aqui ao lado. Então nós temos agora, além dos racionais, nós temos a figura dos números irracionais. E fazem parte do nosso dia a dia, sim. Só que a gente não costuma enxergar, assim, não costuma ver por aí, né? Muito bem. Só que, gente, os irracionais, eles não têm qualquer relação com esse conjunto aqui. O que são os racionais? São aqueles números que a gente consegue escrever na forma, lembram do que, gente? De uma fração. Os irracionais é justamente um número que não consigo escrever na forma de uma fração. Por isso são irracionais. Impossível escrever na forma de uma razão ou de uma fração. Muito bem. Então a gente coloca esse conjunto aqui, apartadamente. Ele é um conjunto que não tem qualquer relação com esse daqui. Seus elementos são diferentes, fazem parte de uma outra família, mas fazem parte do nosso dia a dia, os irracionais. Ok? Basicamente, quais são os irracionais? São todas as raízes que não representam quantia inteira. Reparem aqui, se eu colocar isso aqui para vocês, quanto que é a raiz de 1?
Qual o número que se eu multiplicar ele vezes ele dá 1, gente? É o próprio 1. Então o número 1 ele não é irracional. Ele é esse daqui, que quis botar uma roupinha de raiz. Beleza, não tem problema, mas ele é número racional. Agora, e raiz de 2? Raiz de 2, se tu tomares na calculadora, gente, extrair, raiz de 2 dá mais ou menos isso aqui. 1,41426535,9 e vai embora. Tem um valor para ele? Tem. Só que não representa o número que é inteiro. Então, esses são os irracionais. Certo? Raiz de 2. Deixa eu lhes perguntar, raiz de 3. Quanto que é raiz de 3? É inteiro? Não. Então, raiz de 3 vai aqui. Raiz de 4. Não, raiz de 4 é o 2. Entendem? É inteiro. Raiz de 5. Então, gente, qualquer número que não represente uma raiz inteira, um número inteiro, ele é um número, como é que se chama mesmo? Irracional. Ok? É isso aí. Então, números irracionais. Detalhe importante. Quando a gente fala assim, gente, a gente diz isso aqui, é costume se falar raiz de 16. Na verdade, o nomezinho completo mesmo é raiz quadrada, porque esse índice aqui, quando não se escreve, é o 2. Mas não é errado dizer raiz de 16. Ok. Agora, eu posso ter uma raiz, por exemplo, como é que se lê quando é 3 aqui? Raiz cúbica. E aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Raiz cúbica de 8. Será que é irracional ou é racional? Qual o número que se eu fizer ele, vezes ele vai dar 8, gente? É o 2. 2 é um número, entendem? Não é irracional. Agora, raiz cúbica de 7. Quanto que é a raiz cúbica de 7? É irracional. Então não é só raiz quadrada. Eu posso ter raiz de qualquer índice, contanto que o resultado não seja um número inteiro. Esses são os irracionais. Entenderam, então? Beleza? Tem alguns famosos, números famosos. Talvez, isso daqui, não sei se é conhecido o número de Euler. Alguém já ouviu falar? Alguns chamam o número de Euler. É irracional também. Esse daqui, impossível que vocês não tenham visto. Que número é esse, gente? Pi. Pi também é um número irracional. Certo? Então temos o pi aqui na lista dos famosos, né, que são irracionais. Muito bem. Turma, juntando. Qual é a operação que a gente usa para juntar as coisas? Vai ser a operação de quê? De união. Unindo esses dois conjuntos. Reparem, os racionais, que aí tem natural, tem inteiro, tem aqueles que não são inteiros, mas tudo dá para botar na forma de uma fração, e aqueles de uma família diferente, que não dá para botar na forma de uma fração. Pois juntando essas duas famílias aqui, nós temos um conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números reais. Representado por R, agora que nós temos o conjunto dos números reais. Os reais junta tudo, junta os racionais, junta os irracionais, todos eles fazem parte do mesmo conjunto agora, conjunto dos números reais. Vocês lembram disso do colégio, provavelmente? Alguns? Não? Alguma lembrança? Alguns têm, outros não, enfim. Mas é isso. Aí estão os conjuntos numéricos. Beleza. Mas eu lhes falei de 6 conjuntos. Foram quantos até agora? Quer dizer que tem mais um? Sim, tem mais um. Esse eu não sei se alguém vai lembrar, mas tem. O que eu preciso que vocês compreendam aqui? Gente, os reais é um conjunto muito amplo, porque ele coloca todos estes mais todos aqueles, mas por incrível que pareça, tem uma situação que não se admite nos reais. Deixa eu lhes perguntar uma coisa aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 4, por favor? 2? Mais 2 ou menos 2? O menos 2 não dá 4? Também dá. Então pode ser tanto mais 2 quanto o que, gente? O menos 2. Reparem, se eu pegar o 2 positivo e elevar ao quadrado, quanto que vai dar? 4. Mas se eu pegar o 2 negativo e elevar ao quadrado, quanto que vai dar? 4 também. Então, tanto mais 2 quanto menos 2 são as raízes de quanto? De 4. Beleza? Esse aqui é um número real. É um número inteiro, é um número real. Beleza. Agora, deixa eu lhes perguntar uma coisa. E quanto que é a raiz de menos 4? Qual o número que se eu multiplicar ele vezes ele dá menos 4? Tem que ser ele vezes ele. Tem como? Negativo ou positivo? Não, mas aí não é o mesmo número.
O que é a ideia de raiz, pessoal? Por que o 2 é a raiz de 4? Porque eu faço 2 vezes 2 e tem que dar quanto? 4. Qual é o número que se eu multiplicar ele vezes ele dá menos 4? Talvez, tá, mas menos 2 vezes menos 2 dá quanto, gente? Dá 4 positivo. Então isso aqui não existe nos reais. Existe um número para isso? Existe. Só que ele é um número que faz parte de um outro conjunto. Então os reais têm essa deficiência. Vamos anotar aqui, anotem lá o seguinte. Pode ser abaixo ali em cima. O que não existe nos reais? E aí eu quero que tu entendas isso aí. Então, gente, ó, não existe nos reais. Esse E virado com um tracinho quer dizer não existe. O que não existe nos reais? Duas coisas que não existem aqui nos reais. Não existe divisão por zero. Então, não existe eu ter um número aqui, dividido por quanto aqui, gente? Por zero. Isso não existe. É importante que a gente entenda. Lembram do conceito de racional? É um número que é A sobre B, mas o B não pode valer quanto? Zero. Não tem como. Querem ver por quê? Porque simplesmente não dá para fazer a conta, gente. Cuide uma coisa. Agora, quero chamar atenção para o seguinte. 3 dividido por 0 não dá. Mas quanto que é 0 dividido por 3, gente? Gente, reparem bem. O que é a ideia do dividir? Dividir. Eu sou um cara muito bom de coração. E eu gosto de dividir as minhas coisas. Só que eu não tenho nada para dividir. Mas eu quero dividir. Eu posso dividir por vocês 4 aqui? Posso. Claro que posso. Quanto cada uma vai ganhar? Nada, mas eu dividi. Eu posso dividir. Observem a conta aqui. Quanto é que é 0 dividido por 3? Vai dar quanto aqui, gente? 0. 3 vezes 0 é quanto? 0. 0 menos 0, 0. Dá para fazer a minha conta. Agora, o que não dá é para eu fazer isso aqui. Quantas vezes o 0, gente, para poder chegar em 3 ali? Não tem, porque qualquer número que eu coloque vezes 0 vai dar quanto? 0. Então isso não existe. Então não esqueça disso. Não dá é para eu ter algo e não ter para quem dividir. Agora, eu não ter nada e querer dividir pelo mundo inteiro, eu divido e o mundo inteiro vai ganhar o quê? Nada, mas dá. Beleza? Então isso dá. O que não dá é para dividir por 0. Muito bem. E outra coisa que não existe nos reais é essa situação aqui. Eu ter uma raiz com um número, o que aqui, gente? Número, o que mesmo? Negativo, mas interessante um detalhe. Com índice par. Índice número par. Por que isso? Porque se eu tiver isso aqui, observe, o número é negativo? É, mas a raiz cúbica de menos 8 é quanto, gente? É menos 2. Existe um número assim. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar quanto? Menos 8. Mas então o que não existe nos reais é eu ter um número, aqui a gente chama de radicando, eu ter um número negativo, sendo o índice aqui um número o que, gente? Par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Isso não existe nos reais. Como? Qual o nome que ele ganha? Pois é, não, esse número aqui, na verdade, ele é o número inteiro. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ele é inteiro. Então eu quero chamar atenção para isso. Raiz cúbica de menos 8 existe. O que não existiria é o quê? Raiz quadrada de menos 8. Aí não tem, por ser um número negativo. Gente, e aí por essa razão, por eu não ter isso aqui, é que existe um novo conjunto numérico mais amplo, que é muito raro aparecer em provas, mas aparece, vide a prova agora desse domingo aí passado, né? Ou enfim, constava no edital lá da banca objetiva números complexos, que é um C com aquele tracinho no meio ali. Alguém aprendeu um número complexo em algum momento? Lembram disso? Complexo, ótimo. Lá no ensino médio a gente ensina isso. Beleza, então o número complexo, gente, ele é interessante, repare, ele é mais amplo ainda que os reais. Ele engloba todos os reais e ainda consegue fazer com que eu tenha solução para quê? Para esses números aqui. Então aqui agora mais amplo é o conjunto dos números complexos. Então é importante que a gente entenda assim, qualquer número real é um número que, gente? Complexo. Mas eu tenho aqueles complexos que não são o que? Reais. Que são quais? As raízes de número negativo com índice o que? Par. Aí isso é complexo. Beleza. Se quiserem anotar, só por curiosidade, sabe quanto que é a raiz quadrada de menos 4? É tanto positivo quanto negativo, é o número 2i. Olha o izinho lá, chamada unidade imaginária.
ok? Então, mais ou menos 2i. E isso vai ser a raiz quadrada de menos 4, que é um número complexo. Certo, minha gente? Então aqui a gente teve um vislumbre dos conjuntos que fazem parte do dia a dia da gente. Ainda que a gente não veja esses complexos aí. Agora a gente começa a resolver. Certo, minha gente? Ok? Turma, vamos começar a resolver questões então? Muito bem. Deixa eu pedir uma gentileza para o pessoal que chegou depois. Nós temos 2 listas aqui. Então eu já havia pedido para os demais. Nós vamos enumerar essas listas da seguinte forma. Aquela lista que a primeira questão é um problema que diz a estrada que passa, essa chama então de conjuntos numéricos 1. E a outra é conjuntos numéricos 2. Certo, minha gente? Vamos lá então. Tranquilos? Então, essa listinha aqui, a primeira questão é a estrada que passa pelas cidades, essa enumerem como 1 e a outra é a lista 2. Eu quero que a gente comece com uma questãozinha simples aqui. Na lista 1, eu quero que a gente dê uma olhada na 8. Vamos montando, vamos conversando sobre a 8? Então, é uma questão envolvendo conjuntos numéricos. Número 8. Sim. Perdão? Eu fico na dúvida às vezes, quando eu Diga. incluo zero, ou tem incluo zero ou não incluo zero. Ok, isso é uma questão bem interessante. Eu acho que, Valéria, é bem relevante. Bem oportuno também. Turma, é o seguinte. Para todos esses conjuntos numéricos, o zero é uma coisa meio controversa. Sempre foi desde que surgiu e por isso nós temos uma classificação para cada conjunto numérico aqui. Eu quero que tu entendas assim. Se o indicativo for esse daqui, que conjunto que nós estamos falando? Conjunto dos números naturais. Entram quais? Todos os númerozinhos de 1 em 1 e mais quem? O zero. Entretanto, se a minha escrita for essa daqui, naturais, aqui acima, como se fosse um expoente, um asterisco, esse conjunto aqui é chamado conjunto dos naturais não nulos. E o que significa isso? Que não entrará quem? O zero. Aí não entra o zero. Beleza? E isso se estende para os demais. Como é que é esse conjunto aqui, gente? Conjunto dos inteiros, o que mesmo? Não nulos. Quem é que não entra aqui? O zero. Conjunto dos racionais, o que é? Não nulos. Quem é que não entra? O zero. E aqui? Reais não nulos. Não entra quem? O zero. Para complexos não é comum aparecer esse asterisco aí. Até porque os complexos é um conjunto muito... aparece muito pouco, gente, entre as bancas. Foi uma raridade essa prova desse domingo. Agora, a objetivo é ter trazido números complexos também. Certinho, então? Certo, Valéria? Então, sempre que tiver um indicativo aqui, gente, do asterisco, é porque não entra quem? O zero. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada na 8, então? A 8 da primeira lista. Uma fábrica produz cadernos de 2 tipos diferentes, com 100 e com 200 folhas. Fala de uma encomenda ali de 150 cadernos de 100 folhas e 220 cadernos de 200 folhas. Ficou meio cortadinho para alguns aí o 200 ali. Mas no momento ela só possui 50 mil folhas em seu estoque. Quantas folhas serão necessárias para que a fábrica possa atender o pedido? Então, gente, vejam. Professor, eu já li a questão e vai me dar real. Para resolver essa questão não precisava ter vindo em aula. Vamos dar real? É muito fácil, gente. Ela é muito simples. Acredito que a maioria consiga resolver. Sim ou não? Não. Vamos, não? Pois então vamos ler, seu Edson. Vamos pensar. Vamos lá. Mas vamos anotando as coisas. O que a gente precisa? A encomenda é de quantos cadernos? Me ditem que eu quero anotar aqui. São 150, é isso? Vamos ler. Vamos lá. São 150 cadernos de 100 folhas. Isso, então deixa eu anotar. 150 cadernos de quantas folhas? 100. De 100 folhas. E o que mais? 220 de 200. Muito bem, de 200 folhas. E a gente sabe que ela tem quantas folhas no estoque? 50 mil. Então, vamos saber quantas folhas serão necessárias. Gente, como é que eu faço para descobrir quantas folhas ela vai precisar a fim de que ela atenda a demanda aqui? São quantos cadernos com 100 folhas que ela quer mesmo? 150. Que operação que eu vou fazer aqui? É uma coisa meio que intuitiva, não é? É somar, é diminuir, é multiplicar, é dividir. O que eu vou fazer? Intuitivamente. Se não consegue visualizar, eu sugiro o seguinte. Bota uma quantia pequena. Se fossem 2 cadernos de 100 folhas,
Quantas folhas eu precisaria? Se fossem 2 cadernos, 100 folhas. Por que saiu 200? Qual é a conta que eu fiz entre o 2 e o 100? Vezes. Não foi? Ou somei ou multipliquei. Então, gente, reparem. Se fossem 2 cadernos, cada um com 100, 2 vezes 100 dá quanto, gente? 200. Se fossem 150 cadernos com 100, o que eu vou fazer? 150 vezes 100. Entendem a ideia? Vezes. Por quê? Ou então somar. Ah, eu quero 150 desses. Então eu vou fazer 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Mas quantas vezes eu vou ter que somar isso aqui, gente? 150. É a ideia do vezes. Entendem? Então vamos lá. Vamos apontar aqui. São quantas folhas que serão necessárias para essa primeira parte, então, aqui? Dica para vocês. Queremos multiplicar números. Gente, sempre que tu for multiplicar números que tem zeros à direita, esquece esses zeros. Não tem porquê, reparem, o algoritmo da multiplicação é esse. Então eu faço 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 1 é 0, deixo uma casinha, agora vem esse 0, 0 vezes 0. É muito trabalhoso, gente, não há necessidade. Então, o sistema decimal ele é muito útil e muito fácil. Reparem o seguinte, eu posso multiplicar suprimindo os zeros, depois eu devolvo esses zeros. Então eu não vou pensar em 150 vezes 100, eu vou fazer o quê? 15 vezes 1, na verdade. 15 vezes 1. Quanto é que dá 15 vezes 1, gente? 15, e aí eu acrescento os zeros que eu tirei. Eu tirei quantos zeros daqui? 1. E daqui tirei quantos? 2. É só devolver. E isso para qualquer conta de vezes. Certo, minha gente? O sistema decimal te garante isso. Vai sempre dar certo. Não tem risco de errar, professor? Não, não tem risco de errar. Vamos ver outro? O que eu vou fazer agora para 220 vezes 200? Eu vou multiplicar quem? 22 vezes quanto? 2. Vai dar quanto, gente? 44. E quantos zeros a mais? 3. Então isso aqui vai dar quanto? 44 mil. Estão me entendendo, gente? Tranquilo? Então, para poder atender em parte 15 mil, agora para poder atender o restante da encomenda são mais 44. O que eu vou fazer para descobrir a quantidade que eu preciso? Qual é a operação aqui, gente? Somar. Quanto é que vai dar se eu somar? 9. Gente, vou precisar de 59 mil folhas. Mas eu preciso de todas estas? Eu tenho quanto em estoque? Como é que eu faço para descobrir o que eu preciso? Qual é a ideia? Subtrair. É intuitivo, entendem? Para a maioria de nós, pelo menos, é tranquilo. Para aqueles que tiverem um pouquinho mais de dificuldade, à medida que tu começar a resolver, tu vais ver, gente, que a gente foi na escola e a gente aprendeu essas coisas. Pode estar meio adormecido, é verdade. Mas à medida que tu começar a treinar, tu vais ver e volta tudo à mente de novo. Tranquilo, então? Edson, os demais aí, tranquilo? 9 mil é o número de folhas que eu preciso. Essa é bem tranquila, né? Sim. Não era esperado que eu começasse com uma questão difícil. Isso é didático, então vamos lá. Mas daqui a pouquinho a gente vê umas mais legais. Beleza, gente? Vamos outra? Ainda na lista 1. Vamos ver. Na lista 1, questão número 24. Vamos dar uma olhadinha na 24. Então, ainda na lista 1, questão 24. E todas elas são questões de banca, gente. Não tem nenhuma aí que eu inventei. São todas retiradas de provas. Essa primeira lista aqui, que tu não pudesse anotar, enumera como 1 e essa daqui é 2. Eventualmente eu vou falar, essa é a 1. Então essa aí é número 1, pode botar um 1, circula aí. E 2 é essa daqui. Essa é a lista 2. Ah, é 24 da 1. É a 24, isso, da primeira. Vamos dar uma olhadinha?
São 4 cidades, elas situam-se às margens de uma mesma estrada, como mostra a figura. A banca trouxe aqui um desenho, enfim, essas questões gráficas, assim, a representação gráfica sempre auxilia, gente, beleza? O que ela fala sobre a distância entre as cidades? Vamos ver aqui. A distância entre as cidades de A e B é de quanto? Então, desde aqui até aqui, nós temos 300 e... Eu vou tirar o quilômetro aqui para não poluir. Então, são 310 quilômetros. A gente sabe que é tudo em quilômetro. O que mais, gente? Entre A e D é quanto? 660. Muito bem. A pergunta agora é a seguinte. Qual a distância entre as cidades B e C? A pergunta, portanto, recaiu aqui. Em quilômetros, não é? Se C até D tem quantos quilômetros aqui? Tem 80. Muito bem. Então, esse apontamento, gente, fazer essa anotação facilita, faz parte do raciocínio. Isso vai te ajudar a raciocinar, ver qual a operação que se fará. O que me sugerem lá? O que se faz para descobrir aquele pedaço? Mais 80. Somar aqueles dois? Pode ser? Eu vou somar esses dois para depois subtrair de quanto? 660. Tá, mas me diga uma coisa. E se eu porventura partisse de 660, subtraísse 310? E aí dessa parcial eu subtraísse os outros 80? Também, só que talvez mais trabalhoso, né? Então, tem mais de uma forma, gente, de pensar, né? Então eu vou sugerir o seguinte. A gente vai somar esse pedaço aqui. Quanto é que vai dar esse pedaço então, gente? 390. Aí dá para fazer de cabeça, né? 310 com mais 80, beleza? E para eu descobrir quanto que é esse pedaço, eu acho que é bem intuitivo também. Eu parto do todo e o que eu faço com isso aqui que eu marquei? Eu acrescento ou eu retiro? Eu retiro. Então eu vou retirar 390 de quanto, gente? De 660. Vamos lembrar aqui o método subtrativo. Ai, professor, mas é tão óbvio. Não é óbvio, não. Tem gente que não lembra disso aqui. E talvez fique meio constrangido de falar, mas eu vou lembrar, então. 0 vezes 0 aqui dá quanto, gente? Aqui é 0. Agora, cuide uma coisa. 6 menos 9. Tem como fazer? Não tem. Beleza? Então, eu tomo emprestado. Esse 6 aqui, por sua vez, é de uma unidade. Então, o 6 vai virar quanto? 16 menos 9 dá 7. E o 6 que você deu uma unidade virará 5. 5 menos 3 é 2. E aí eu marco a minha resposta, portanto, são 270 quilômetros. Oi? Entre B e C. Oi? Diga lá. Me perdi no... A ideia foi a seguinte. Eu somei esses dois pedaços porque eu tenho isso aqui indicados pelo enunciado. O enunciado me disse que de A até B eram 310 quilômetros, disse que de A até D eram 660. E uma coisa interessante, ela fez a pergunta, é bem assim no texto, ó, quanto que é a distância entre B e C em quilômetros, se de C a D tem 80. Então ela me deu essa outra informação ainda no enunciado ali, se observares. Querem ver? Ó, vamos ler lá. Ela disse assim, qual a distância, penúltima linha, entre as cidades B e C em quilômetros, se de C a D tem quanto ainda? Tem 80. Então ela me deu essa informação complementar bem no finalzinho, depois da pergunta. Então isso respaldou, gente, de eu fazer o quê? Eu somo esse pedaço com mais esse pedaço. Gente, reparem uma coisa aqui. Deixa eu trazer aqui com números menores, vai ficar mais visível para vocês. Daqui até lá tem 10. Aqui tem 6, aqui tem 1. Quanto é que tem aqui? Pensem comigo um pouquinho. 3. Reparem, se eu juntar esse pedaço com mais aquele pedaço dá quanto? 7. Mas tem 10 ao todo, o que eu faço? Eu diminuo, vai ser quanto aqui? É o que a gente fez, só que com números maiores, mas é a mesma ideia. Entendeu? Muito bem, ok. Vamos lá, vamos mais uma? Agora uma mais complicadinha. Já está na hora. Eu ouvi um sim? Sim. Então é o seguinte, ainda na lista 1, questão número 5. Agora quero ver, assim que é mais legal. Então, número 5. Eu queria dizer que a lupa faz parte do kit e eu não trouxe, me desculpem. Tem que ter uma lupa.
Anexo A 5. da lista 1. Sim, da lista 1. Vamos lendo juntos. Não me tirem para chato, mas eu gosto de fazer com vocês. Certo artigo é vendido em uma loja ao preço de N reais a unidade. Quando a banca vem com essas letras, irrita, né? N reais. É N reais, não sei quanto que é o N. Ao conferir o total a ser pago pela compra de 14 unidades, Orozimbo logo percebeu que o vendedor cometera um engano. Ao efetuar a multiplicação de 14 por N, ele inverteu as posições do algarismo das unidades com o das dezenas de N. E com isso, obteve R$ 2.142. Nessas condições, de quantos reais a quantia certa a ser paga diferia da errada? Vamos lá, vamos entender a questão. Gente, havia uma nota fiscal, beleza? Quantos itens que era para comprar mesmo? 14. Então aqui, ó, 14 vezes N. Eu não sei quanto que é o N. Mas para descobrir quanto que vai dar aqui para pagar, o que acontece? Naturalmente o vendedor faria isso, que é uma nota fiscal. Eu vou multiplicar o 14 pelo preço unitário. Concordam comigo? Só que o vendedor cometeu um engano e o Orozimbo percebeu. Um engano nesse número aqui. Ele diz que ele cometeu um engano aqui no N. Trocando o algarismo da unidade com o da dezena. Então vamos entender uma coisa. Não estou dizendo que seja, só para ilustrar agora aqui. Vamos imaginar que o meu valor ali do N fosse 240, beleza? O que o vendedor fez? Onde é que ele equivocou-se aqui? Qual é o algarismo das unidades, gente? É esse e o da dezena é esse. Ele inverteu a posição. Então, ao invés de botar 240, supostamente, ele botou quanto lá? 204. Foi isso que aconteceu. Concordam comigo? É o que está dito aí. Não sei se é esse valor, não estou dizendo que seja, mas só para a gente poder entender. A grande sacada é a seguinte: ele quer saber de quantos reais o valor certo diferia do errado. Para eu poder saber o valor certo, eu vou ter que descobrir qual foi o valor errado que o Orozimbo, que o vendedor colocou. Me diga uma coisa, com esse valor errado, quanto que deu a nota? Ele diz mais embaixo ali, 2.142. Eu vou botar aqui, reais. Beleza, muito bem. Gente, como é que eu vou fazer para descobrir qual é aquele N lá? É dividir? Talvez para alguns não fique muito claro isso. Então pensem uma coisa comigo aqui, por favor. Atentem aqui, por favor. Se fosse essa situação, 14 vezes N, que deu 28 reais. Quanto que seria o N? 14 vezes quanto que dá 28? 2. O que a gente fez? Intuitivamente nem percebe. A gente fez o quê? 28 dividido por 14. Não vai dar o 2 aqui, gente? Sim. Então o que eu tenho que fazer aqui? 2.142 dividido por quanto? 14. Eu vou descobrir o valor errado. Entendem? Eu primeiro vou ter que descobrir o errado para depois poder fazer o certo. É isso aí. Então vamos lá. 2.142 dividido por 14. Detalhe, quando a gente tem um valor, gente, ainda que seja valor em reais, mas é uma quantia inteira, tu tira esse vírgula 00. Para qualquer operação, para somar, para diminuir, para multiplicar, dividir, não importa. Tu sempre vai tirar aquele vírgula 00, porque ele só atrapalha. Então a gente vai dividir 2.142 por 14. Vamos ver quanto que deu o valor do N aqui. Ficou claro, gente? Todos entenderam por que eu dividi aqui? Vamos lá, então. Me ajudem, por favor, aqui. 14 cabe em 21? Quantas vezes? Sobra quanto aqui? 7. O que se faz agora? Baixa o... Quantas vezes o 14 cabe inteiramente em 74? 5 vezes. 5 vezes 14 dá 70. Sobra quanto? 4. E agora? Baixa o 2, vai dar 3 vezes, precisamente 42, resta o 0. Então isso aqui é uma divisão inteira. Qual é o valor do N aqui, portanto? 153. A gente descobriu o valor unitário das mercadorias. 153 reais. Pois é. Gente, mas diga uma coisa. Estava correto esse valor? Não. O que estava errado aqui?
Ele trocou a posição de quem? Unidade com dezena. Então vamos anotar aqui. Esse valor aqui é errado. É isso? Qual que deve ser o certo, o correto aqui? 135, olha aqui, ó. Concordam? 135. O que eu faço agora? A pergunta da banca é: de quantos reais difere a quantia certa da errada? O que eu faço? Vou multiplicar 135 por quanto, gente? Pelo 14. Aí eu vou descobrir qual vai ser o valor da nota fiscal. Correta? Concordam? Então vamos lá. Então eu vou fazer agora 135 vezes 14. Estão entendendo, gente, todos? Então um pouquinho mais trabalhosa, né, a questão, né? Um pouquinho mais bem elaborada. Né? Aqui, vamos lá, 5 vezes 4, 20. Vai 2, todo mundo lembra aqui do algoritmo? 20, sobe 2, 12 mais 2 dá 14, sobe 1, 1 vezes 4 mais 1 dá 5. Não esquece de deixar essa casa agora para multiplicar essa segunda parcelinha aqui do número. 1 vezes 5, 1 vezes 3, 1 vezes 1. Somam-se as parcelas. 0, aqui, 9, 8, 1. Então, o valor dessa nota fiscal, o valor correto, deveria ter sido quanto? 1.890. De quantos reais esse valor difere desse? A palavra difere quer dizer o quê, gente? E diferença é o resultado de que conta? O resultado da subtração. Então, a gente vai diminuir o valor, qual deles? Quem menos quem? Esse menos esse. E aí a gente vai descobrir de quantos reais difere, então. Vamos ver aqui. 2.142. De novo, lembrem, não é preciso botar vírgula 00, porque o número é um número inteiro. Menos quanto? 1.890. Vamos lá. 2 tira 0 aqui. Vira quanto? 2. 4 não tira 9. Aí quanto que ele vira? 14. 14 menos 9? 5. Mas esse 1 aqui, gente, ele cedeu. Certo? Mas reparem um detalhe. Como é que ele cedeu se ele já não podia tirar aqui? Porque na verdade ele já tinha pedido para o 2 e ele tinha virado quanto? 10. No momento em que ele cedeu, ele virou quanto? 9. Beleza, é isso? Ou ele é 10? Ah, cuide um detalhe. Ele não era 10 não. Quando ele pediu um a mais, ele virou quanto aqui, gente? 11. Porque ele não era um 0 aqui, ele era 11. No momento em que ele emprestou, ele virou quanto? 10 menos 8, 2. E esse 2 que cedeu uma unidade. Então tomem cuidado com isso. No momento que esse 1 pede um... Gente, na verdade o algarismo que ele pede vem sempre para frente aqui. Se ele fosse um 3, ele viraria quanto? 13. Se ele fosse um 8, ele viraria 18. É sempre essa a ideia. Muito bem. Então, qual é a resposta aí? 200 e... Oi? Faz a prova, se na dúvida, se a pessoa não... Ah, sim, faz o inverso aqui, né? Beleza. Faz a soma, daí você bate. Tipo esse mais esse, tem que fechar aquele, operação inversa. Né? Turma, tinha um atalho aqui que daria pra gente fazer, não sei se alguém percebeu de um jeito diferente. No momento, reparem um detalhe, no momento em que eu cheguei aqui, ponderem comigo agora, que facilitaria. Eu sei que isso aqui era o errado. Qual era o certo agora? Esse daqui. O que eu poderia fazer? Eu pelo menos lidaria com números menores. Eu podia ter feito a diferença, porque ele quer, não é a diferença? Sim. Eu poderia ter feito a diferença aqui. Quanto é que dá a diferença aqui? Aqui vai dar R$18. Concordam comigo? Para eu descobrir, bastaria eu fazer o 18 vezes quanto? Vezes 14. Quanto que daria? 252. Podia ser também. Porque eu sei, o que eu estou determinando? Que na verdade foram R$18 para cada uma das tantas unidades, né? Então 18 vezes 14 chega também no 252. É isso aí, certo? Beleza, vamos mais uma? Então agora a lista 2. Lista 2 eu quero que nós vejamos a questão número 11. Então, lista 2, questão número 11.
Isso aqui é para ser um furgão. Ficou maravilhoso. Meu furgão. Vamos ver? Um funcionário carrega 3 caixas de merenda por vez de um veículo estacionado a 20 metros de distância do local de armazenamento. Como ele terá que carregar 36 caixas, então ao todo ele percorrerá uma distância de... Vamos lá, vamos pensar. Qual é a distância desde o veículo até o depósito aqui, gente? 20 metros. Ok. O que nós temos que determinar aqui? Quantas viagens ele vai fazer, né? Ele leva quantas caixas por vez? 3. E são quantas caixas ao todo? Qual é a operação matemática para eu descobrir quantas viagens ele fará? Vou dividir. Compreendem? Dividir. Então a gente vai pegar esse 36. São 36 caixas. Dividir por quê, gente? Dividir pelo 3, que é o número de caixas que ele vai levar cada vez que ele fizer esse percurso. E aí a minha conta vai dar quanto aqui? Posso botar direto já? 12, né? A gente sabe fazer a divisão. Então, 12, o que ele fará, gente? 12 viagens, vamos chamar assim, ou percursos aqui. Certinho? Diga uma coisa. Quantos metros ele percorre para cada percurso desses? 20 ou... Pois é. Vamos pensar. Vamos pensar. Gente, pegou as 3 primeiras caixas aqui. Foi até o depósito, beleza? Quantos metros? 20. Para ele poder ir a segunda vez, ele vem flutuando de lá para cá ou ele precisa caminhar de lá para cá? Então, na verdade, cada viagem eu multiplico por quanto? 40. Ida e que? Volta, claro que ele vai ter que voltar. Não está falando. Mas pensa comigo, Valéria. Eu vou levar 3 caixas, beleza? Vim até aqui 3 caixas, beleza? Quantos metros caminhou? 20. Para poder pegar as outras 3 caixas agora. Sim, eu entendi isso aí. Mas eu estou dizendo o seguinte, mas aqui na questão. Na questão não diz. Tu precisa supor isso, porque entenda uma coisa. A pergunta é quantos metros ele vai ter que caminhar a fim de cumprir o trabalho que ele se propôs a fazer. E o trabalho é o quê? É levar essas caixas. Quantas viagens que ele vai fazer? 12. Então eu tenho que entender que em cada uma dessas viagens, o número de metros que ele vai caminhar vai ser 20 e outros 20 para poder fazer o segundo carregamento. É implícito isso, entendes então? Certo? E aí, portanto, 12 vezes quanto, gente? 12 vezes 40. A gente não vai fazer 12 vezes 40, vai fazer 12 vezes 4. Depois bota o quê? O 0. Quanto é que dá 12 vezes 4? Números múltiplos. E provavelmente vocês vão ter lembrança disso. Vamos lá. Sim, com certeza. Então anotem, por favor. Posso apagar aqui? Pode. Números múltiplos. O que são os números múltiplos? São os números da tabuada. Estão comigo aqui. Gente, se não quiserem nem copiar, entende bem isso, basta tu ficar ouvindo, não precisa nem copiar. Múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? Os números da tabuada do 2. Vai entrar quem? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Até onde vão esses números aqui? Até o infinito. Uma coisa importante, no entanto, na tabuada a gente não tem a figura do 0, mas o 0 ele é múltiplo de qualquer número. Não esqueça, o 0 é múltiplo. Tá? Então o 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número. Como assim, professor? Porque são os números que eu consigo obter na tabuada do 2, gente. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2 vezes 2 é quanto, gente? 4. 2 vezes 3 é 6. Mas quanto que é 2 vezes 0? É 0. Então o 0 é múltiplo, sim. Beleza? 0 é múltiplo de qualquer número. Muito bem. Múltiplos do 2. Anotem, por favor, os primeiros múltiplos do 3. Comigo lá. Se quiserem também. Quanto é que vai dar? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e vai até onde, gente? Até o infinito. Múltiplos do 3. Números múltiplos. Estão lembrando? A gente viu isso no colégio. Muito bem. Tá? 10.000 anos atrás. Mais ou menos. Não, uns 9.900.
Muito bem. Números múltiplos. Gente, quais são os múltiplos do 12, por favor? Do 12, não precisa copiar. Só comigo. Múltiplos do 12. 0, 12, 24, 36. Ah, mas esses não tem tabuada. Não tem, mas a gente sabe fazer. É só fazer o 12 vezes 1, 12 vezes 2. Múltiplos. Múltiplos do 300. 0, 300, 900. Beleza? Múltiplos. Beleza. Uma coisa que é importante que vocês anotem lá. O 6 aqui, observem bem. O 6 está na lista aqui do 2? Sim. Então nós diremos que o 6 ele é o quê? Múltiplo de 2. Mas eu posso dizer também, e isso aqui não é muito comum, eu posso dizer que o 6 é divisível por 2. É a mesma coisa. Múltiplo de ou divisível por. Certo, minha gente? Múltiplo de e divisível por é a mesma coisa. Então o 6, ele é divisível por 2. O 6, ele é múltiplo de 2. Certo até aqui? Familiarizar com esse nome aqui. Agora, gente, me diga uma coisa. Se o 6 é múltiplo do 2, o que o 2 é do 6? Como é que a gente diz? O que o 2 é? 2 é o quê? O que de 6? Não, não é múltiplo. Tabuada do 6 é 0, 6, 12. Ele é o quê, gente? Ele é divisor. Já vamos entender isso aí. O 2 é divisor de 6. E o 6 é múltiplo do 2. Divisor. Pensa o seguinte, o que é a ideia do divisor? O 2 é divisor, ou seja, o 2 é o número pela qual eu posso dividir quem? O 6. Então ele é divisor, ele parte o 6. Essa é a ideia. Entendeu? Ele parte o 6 em pedaços iguais. Muito bem, vamos falar em números divisores agora. Falamos em múltiplos, agora vamos falar em divisores. Números divisores. Então essa teoriazinha, gente, chatinha, mas é importante que vocês entendam. Por favor, divisores do número 2. O que são os divisores? São os números pelos quais eu consigo dividir inteiramente o 2. Então me ajudem aqui. Dá para dividir 2 por 1, gente? Dá. Vai dar? Vai dar quantas vezes? 2. Dá resto 0 aqui? Dá. Dá dividir o 2 por 2? Quantas vezes? 1. Dá resto 0? Dá. Então os divisores que eu tenho para o número 2 são quem? O número 1 e o número 2. Eu só tenho esses dois divisores para o número 2. Não dá para dividir por 0? Não. Lembra? Eu tenho, mas não tenho para quem dividir. Isso não existe. Lembram? Não existe divisão por 0, gente. Muito bem. Turma, visível os divisores do 2? Diga uma coisa. Por quanto que dá para dividir o 3? 1 e 3. Dá para dividir por 1? Todo número dá para dividir por 1, gente. Parece que não faz sentido, né? Reparem, eu quero dividir essas minhas 2 canetas, eu vou dividir com ela. Quantos que ela vai ganhar? As 2. Ah, professor, mas dividir não é uma ideia de ter mais de uma? Não, eu posso dividir as 2 para 1 só. Então a gente sempre pode dividir por 1, beleza? E então o 3 dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo? Todo número dá para dividir por ele mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e o 3 não dá para dividir por 2? Dá, mas não dá um resultado o quê? Inteiro. Então tem que tomar esse cuidado. Então quando a gente fala em divisibilidade, gente, tanto os múltiplos quanto os divisores, a gente está trabalhando nesse conjunto aqui. Que conjunto é esse? Inteiros. E se eu dividir o 3 por 2, dá quanto aqui? 1,5. E o número 1,5, ele é um número racional não inteiro. Lembram? Por isso que não me serve aqui. Então os divisores do 3 é unicamente o 1 e o 3. Ficou claro, gente? Não que não dê para dividir. Dá, mas não dá inteiro. Então não é um divisor. Divisores do 4, não precisa copiar rapidinho. 1 e 4. E 2 não dá? 2 e 4. Agora, e os divisores do 5? Por quanto que dá para dividir o 5? Por 1 e por 5. Beleza. Então eu quero que a gente observe uma coisa. Tem um grupo de números que tem uma peculiaridade. Eles admitem apenas 2 divisores, que é o número 1 e eles mesmos. Entre os que a gente já botou aqui são quais? O 2
O 3, o 4 é? Não. O 5 é? Sim. Como se chamam esses números que tem só 2 divisores? Números primos. Então anotem lá, primos. Gente, o nome primos não tem nada a ver com... Naturalmente que tu imagina que não vai ser parentesco, não é isso? Primo, na verdade, vem do italiano, quer dizer primeiro, prima donna, primeiro, primo de primeiro. Mas como assim primeiro? Eu não tenho muito tempo para explicar, senão eu adoraria explicar por que é o primeiro, mas é a ideia de ser o primeiro. Então, vamos lá, primos. Gente, vamos listar os 10 primeiros primos aqui, por favor. Vamos pensar, os 10 primeiros primos. Vamos ver se a gente consegue. Qual é o primeiro número primo que existe? 1 é primo? Não. Mas o 1 não dá para dividir por 1? Tá. E não dá para dividir por ele? Isso não é o conceito de número primo? Não inteiramente. O conceito de número primo é o seguinte. Número primo é aquele que possui quantos divisores? 2 divisores. O número 1 e ele. E o 1 só tem quantos divisores? 1. Por isso o 1 não é primo. E nunca mais esqueça disso. 1 não é primo. 2 é primo, gente? Sim. E o 3? Sim. E o 5? Sim. E o 7? Sim. Tabuada. Tem que saber tabuada. 9 é primo? Não. Tá, mas ele é ímpar. Me parece que todos os ímpares são primos, não? Não, não é todo ímpar que é primo. O 11 é primo? Sim. 13? Sim. 15? 17? 19? Sim. 21? 23? 25? 27? Não. 29? Sim. Então botamos alguns aí. Números primos. Números que só dá para dividir por 1 e por ele. Número primo. Gente, os números primos, eles vão até onde? Olha aqui, até o infinito. Então, número primo tem número muito alto que ele é primo. Só dá para dividir por 1 e por ele. Beleza. Feito isso, agora a gente fala então, deixa eu ver o tempo, tá ótimo. Falamos agora de MMC e MDC. Só uma observação, por favor. Acho que é importante vocês anotarem. Me diga uma coisa, o 5 ele é primo, não é? Sim. 5 é primo. E o 6 é primo? Não. Se ele não é primo, ele tem um nome? Tem. Anotem lá, para vocês não esquecerem. O número que não é primo é dito composto. Então, todo número que não é primo é composto. Com exceção do 0 e do 1. Mas não precisa entrar nesse detalhe aí. O 0 e o 1 não é nem primo nem composto. Qualquer outro número que não seja primo é composto. Ok. Agora então, MMC. Vocês não precisam copiar, só quero que vocês entendam aqui, por favor. Gente, olha uma coisa aqui, por favor. Não copia, só presta atenção. Primeiro, vamos lembrar, o que a sigla MMC quer dizer? Mínimo múltiplo comum. Beleza. Estamos falando de quê? De múltiplos. Voltando lá para os múltiplos. Vocês estão vendo aqui os múltiplos de quem mesmo? Do 2. Aqui os múltiplos do 3. Só que eu quero que você observe uma coisa. Quando a gente fala aqui no MEC, que é só o finalzinho, a gente está falando de múltiplo comum. Então eu quero que vocês vejam quais são os números que são comuns aqui, que são múltiplos de 2 e ao mesmo tempo de 3. Quais que se repetem nessa lista? O 0, o 6, o 12, o 18? Sim ou não? Sim. Vai ter 18 ali? Vai. Depois do 18, qual é o próximo? 20.
24. 24 vai ser, que tem que ter nos dois, vai ser o 24. Assim a gente vai ter infinitos números, que são o que, gente? Múltiplos comuns. Mas quem é o mínimo múltiplo comum? Aí eu quero que tu observes uma coisa. Quando a gente vai pensar em mínimo múltiplo comum, ainda que o zero seja múltiplo, não se considera o zero para todos os efeitos, quando se pensa em MMC. Então quem é o mínimo múltiplo comum? Os comuns 0,6, 0,12, 0,18. Entre esses, qual é o mínimo? Qual é o menor, gente? É o 6. Isso é a ideia de MMC. Só que não é desse jeito que a gente faz MMC. Eu quero que tu entendas a ideia. Tem um algoritmo para isso? Tem. Beleza. Então, se eu quero definir qual é o MMC, por exemplo, entre 8 e, vamos ver aqui, entre 8 e 20. O que vocês me diriam? Qual vai ser o MMC? O mínimo múltiplo comum entre 8 e 20. Quanto? Eu queria, e justamente eu estou provocando, eu sabia que alguém ia comentar 2, porque é bem razoável pensar no 2. Mas aí não é a ideia de ser múltiplo, a ideia de ser o quê? Divisor, na verdade. Não, gente. Os múltiplos do 8, reparem. Não vou botar o 0. 8, 16, 24, 32. Concordam comigo? E os do 20 é quanto? 20, 40, 60. Qual é o primeiro número aqui que apareceu que é igual, gente? 40. Então, o 40 vai ser o quê? O mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 20. Só que não é desse jeito, de novo. Vamos lembrar como é que é? Como é que se determina MMC? Tu bota os números ali e bota o que aqui, gente? Um tracinho vertical. Vamos lembrar? Essa é a regrinha, é o algoritmo para fazer MMC. O que se coloca nessa coluna aqui, gente? Números primos. Na verdade, primos. Certo? Então é o seguinte, temos a listagem ali, não temos? Qual é o primeiro número primo que existe? 2. Aí tu vais verificar o seguinte, tem algum desses números que dá para dividir por 2? Sim. Tendo pelo menos um deles, eu já vou dispor o que aqui, gente? O 2. E aí nós vamos dividir cada um deles por quanto? Por 2 e botar o resultado. Vamos lá, 8 dividido por 2? 4. 20 dividido por 2? 10. Estão lembrando, gente? MMC, esse é o algoritmo. A gente vai ver para que serve MMC, qual é a utilidade dele. Muito bem, ainda dá por 2? Sim. 4 dá quanto? E o 10 dá? 5. Ainda dá por 2? Sim. Quanto é que dá o 2 aqui? E o 5 dá por 2, gente? Quando não dá inteiramente, o que eu faço? Repito. Esse é o algoritmo. Detalhe, por quanto que eu ainda posso dividir aqui? O 2 ainda serve? Quem é o próximo primo depois do 2? 3. Dá por 3? Quem é o próximo primo depois do 3? 5. Dá por 5? Sim. Essa é a ideia do MMC. 5. Aqui onde é 1 tu repete, e aí o 5 dividido por 5 dá quanto? 1. No momento em que eu obtenho todos esses números aqui da base 1, encerrou o meu algoritmo. Eu vou multiplicar esses fatores aqui, esses números aqui. E aí quanto que vai dar? Vamos ver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 é quanto, gente? Lembram lá quando eu listei? 40 é o mínimo múltiplo comum entre... Essa é uma das maneiras, eu acho que é a mais tranquila de determinar MMC. Tem outras também. Tranquilo então, gente, a ideia do MMC? Muito bem. Já vamos ver para que serve. Agora, MDC. Não precisa copiar, só acompanhe aqui, por favor. Beleza. Acompanhe comigo uma coisa aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte. Eu listei os divisores do número 24. Vamos ver se faltou algum, me ajudem lá. Dá por 1? Dá. Dá por 2? 3?
Só pensar, 24 dá por 3, dá. Dá por aqui? Dá. Daqui, dali, dali, dali. Os 60, dei uma olhadinha, será que faltou algum? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12. É isso aí, listei todos eles ali. Beleza? O que eu quero que vocês observem aqui? Nós estamos falando de divisores agora. Quando eu tiro esse M da frente, eu estou falando... Como é que é a sigla primeiro para M de MDC, gente? Máximo... Beleza. Tirando o máximo aqui, eu quero divisor comum. Quais são os divisores comuns que eu tenho entre 24 e 60? Olhem lá. O 1 é comum. O 2 é comum. O 3 é comum. O 6... 4, o 6, o 12, depois do 12 encerrou, concorda? Então reparem que nós temos uma série de divisores comuns, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 6 e é o 12, mas tem entre todos esses, 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, quem é o maior, gente? É o 12, isso é a ideia do que? MDC. Só que não é desse jeito que se faz. Tem o algoritmo também? Tem, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Todos estão entendendo, gente? Ó, máximo divisor comum é o número mais alto pela qual eu consigo dividir ao mesmo tempo o 24 e o 60. Eu posso dividir por vários. Dá por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 6 e por 12. Mas 12 é o maior deles. Como é que se faz o MDC? Faz desse jeito aqui. Calma, professor, mas isso aqui não é o mesmo que o MMC? Não, não é o mesmo que o MMC. É parecido, mas não é igual. Tem um detalhe que diferencia um do outro. Beleza? Vamos fazer então MDC. Como é que é o MDC? A princípio é que nem MMC. O que eu vou dispor aqui, gente? Números primos. Gente, o que muda? O que muda unicamente é o seguinte. Atentem uma coisa aqui. Reparem, se eu fosse querer fazer o MMC entre 8 e 15, eu poderia botar um 2? Mesmo que ele não dividisse o 15? Podia. Tendo pelo menos um deles, eu colocaria. Certo? No MDC isso não existe. Para eu poder dispor o número primo aqui, somente quando ele dividir todos os números ao mesmo tempo. É só isso que muda. Então vamos lá. Dá por 2? Dá por 2, mas porque eu sei que divide os dois. Aqui dá quanto? 12, aqui dá quanto? 30. Ainda dá por 2? Então beleza. Aqui dá quanto? 6, aqui dá 15. Ainda dá por 2? Não dá mais. Por que não dá por 2? Porque ele não divide os dois que estão aqui. Se fosse MMC, eu botaria? Sim, MDC não. Então, mas não é que terminou a conta. Depois do 2, qual é o próximo primo que vem, gente? 3. Ambos aqui dão por 3? Sim. Então eu vou dispor o 3. 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Beleza. Por quanto que eu ainda posso dividir ao mesmo tempo agora o 2 e o 5? Tem que ser o mesmo divisor. Temos? Não. Temos, mas é 1. Só dá por 1. Então, quando os números aqui são tais que a gente chama de máximo divisor, o MDC entre eles é 1. É o número mais alto que eu posso dividir. Cuidem que o MMC vem até o 1. O MDC não. Eu paro nesse momento que eu não tenho mais um número para dispor aqui. Basta eu fazer o que com os números daqui, gente? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é quanto? Lembram aqui? Olha lá. Lembram do 12? É isso então. Certo? Então, MDC. Esse é o algoritmo para MDC. Feita essa teoria, agora vamos ver para que servem o MMC e o MDC. Muito bem. Lista número 2, questão número 10. Vamos dar uma olhadinha na 10. Então, lista 2, questão 10. Vamos ver juntos? 3 funcionários de um escritório cumprem sistematicamente horas extras em trabalho, inclusive aos sábados e domingos.
Um deles a cada 15 dias, outro a cada 18 dias e o terceiro a cada 20 dias. Se hoje os 3 cumprissem horas extras, a próxima vez que eles irão cumpri-las no mesmo dia será daqui a... Muito bem. Gente, o que é importante que a gente entenda aqui? O que essa questão traz para a gente? Qual é o contexto dela? Nós temos periodicidades. Então anotem isso, periodicidades. O que é a periodicidade aí? Qual é a expressão que denuncia a periodicidade? A cada 15 dias. A cada o quê? 18 dias, não fala isso? A cada periodicidades, frequências com que eles cumprem as horas extras. Então toda questão que falar de periodicidade, a gente resolve com MMC. Está aí a utilidade do MMC. MMC, portanto, é para questões envolvendo periodicidade. Tem uma utilidade, turma, talvez vocês lembrem, de MMC, que também é o seguinte: quando a gente quer somar frações que tenham denominadores diferentes, a gente tem que reduzir a um denominador comum através do MMC também, tá? Mas o MMC tem esta outra utilidade, que é na resolução de problemas que envolvem periodicidade. Então vamos lá, vamos resolver e vamos entender como é que funciona. Me digam quais são as periodicidades aí. Um deles é de quanto em quanto? De 15 em 15, é isso? E o outro é de quanto? E o outro? Então nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum entre quanto? Entre esses números, 15, 18 e 20. É o MMC. Sim. Como é que a gente sabe que é MMC e não MDC? Porque as questões envolvem periodicidade, Edson. Ok? Sempre que a questão for num contexto de periodicidade, repare que ela diz ali que 3 deles cumprem horas extras e um faz a cada 15 dias, o outro a cada 18. Podia ser assim também, de 15 em 15 dias, de 18 em 18. Periodicidade, MMC, sempre. Tá ok, gente? Vamos lá então. Vamos ver quanto que dá aqui. Posso dispor o 2? Mas mesmo que o 15 não der? Posso, porque é o que? MMC. Então vamos lá, 2. O 15 repete, 18 cai para quanto? 9. E o 20 cai para 10. Ainda dá por 2? Beleza, vamos dispor o 2 então aqui. O ruim do algoritmo é que tu precisa repetir esses números que a divisão não dá, né? Na verdade, tu até não precisaria, mas se tu não repetir, tu não pode esquecer que eles estão ali ainda, né? Então, acho que realmente, ainda que tu perca um pouquinho de tempo, mas é importante sim que tu repita para ter sempre os números que tu estás resolvendo naquela linha mais de baixo. Gente, ainda por 2? Não. Por quanto? 3. Mas se eu quiser botar os 5? Acho que é o maior. A pergunta é, tem algum aqui que vai dar por 5? E que não vai dar por 3? Sim, então eu posso botar os 5 sim. A gente quando aprendeu no colégio, quero que vocês entendam, a professora, gente, ela ensina isso aqui, a criança é muito tenra ainda, é muito jovenzinha. Então ela trabalha de um jeito muito sistematizado, tipo assim, meus queridinhos, qual é o primeiro número? É o 2. Tem algum que dá por 2? E aí ela vai até esgotar o quê? O 2. Aí ela pula para qual? Para o 3. Mas, gente, se eu fizer por 3 aqui, vai chegar um momento que eu vou ter que fazer por quanto? Por 5. Então, nada impediria de eu botar o 5 aqui e aquele 3 que está faltando, ele vai aparecer depois. Então, é totalmente indiferente, na verdade. Certo? Mas a gente costuma, não tem problema, continuar com o mesmo critério. Depois do 2 vem quem? É o 3. Tem algum que dá por 3? Sim, então botamos ele. Mas nada impediria de botar o 5 ali. Ok, 15 por 3 dá 5. Aqui cai para 3, aqui cai para 5. Por quanto ainda? 3. Por 3 ainda, beleza. 5, 1, 5. E agora? Agora por 5. 1, 1, 1. Olha aqui, ó. Cheguei no ponto final para o MMC. Todos os meus números da base são 1. O que eu faço para definir o MMC, gente? O que eu faço com esses números primos dispostos aqui? Multiplico eles. Esse resultado vai ser o MMC.
Já vamos explicar o que é o MMC. Muito bem. Facilidades para vocês. Turma, quando a gente vai multiplicar-se uma série de números, a gente também aprendeu lá no colégio, a professora ensinou assim, 2 vezes 2 dá quanto? 4, 4 vezes 3, 12, e aí lá pelas tantas, eu não consigo mais fazer de cabeça, aí eu começo aquelas tirinhas de números aqui. É ou não é? É, e aí fica aquela tirinha ali. Tem facilidades, a matemática me permite isso. Reparem que, sempre que a gente vai multiplicar números, ter o 10 é uma grande sacada. Então a minha sugestão para ti é o seguinte, se eu multiplicar aquele 2 com esse daqui dá quanto? Reserve, como diria Ana Maria Braga, reserve. Agora aqui, quanto é que dá 2 vezes 3? 6. 6 vezes 3? 18 vezes quanto? 10 vai dar 180. Então eu vou chegar no resultado também. Não é necessário que eu faça exatamente na ordem. Eu posso reservar uns 10 aqui para mim. Entendem? Sistema decimal permite isso pra gente. Então, se tu fizer 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180 também. Então, vamos entender o que é o 180? Gente, qual era o contexto aqui? Não eram periodicidades diferentes daqueles 3? Então, se em dado momento eles cumpriram horas extras no mesmo dia, daqui a quanto tempo eles cumprirão de novo? 180 o quê? Dias. Esse é o tempo que transcorre entre um evento e o próximo evento simultâneo. Isso é MMC. Só que eu acho que vocês não têm 180 dias aí. Mas tem o que, gente? Um semestre. Então, em um semestre, coincidirá de os 3 virem a fazer horas extras no mesmo dia de novo. Essa é a coincidência que ocorrerá. Ficou claro, então, MMC para isso? Muito bem. Outras questões, por exemplo, aqui no terminal de Porto Alegre, do fim da linha ali, a linha 2 sai a cada 30 minutos, a linha 3 sai a cada 40 minutos, ok? Se esses 2 ônibus saíram às 13 horas e 15 minutos, coincidentemente saíram no mesmo horário, quando que eles sairão juntos novamente? Tipo de questão com o MMC. O que eu vou fazer aqui? O MMC entre quanto, gente? 30 e... Vou descobrir o tempo em minutos que transcorre entre esse instante e o próximo instante que ocorrerá. Ficou clara a ideia, então? Beleza. Vamos ver para que serve MDC agora? Depois vocês vão ter outras para casa, gente, tá? Vai ficar na lista aí para vocês resolverem. Deixa eu ver se eu tenho alguma de MDC. Acho que não. Tá, mas eu trago uma questão bem rapidinha, vocês anotem e a gente faz uma de MDC e depois vamos ver aquela que a colega havia pedido ainda de fração lá. Beleza. Então agora vamos ver uma de MDC. Anotem esses dados aqui, por favor. Acho que essa daqui da costureira fica bom. Então, costureira, a gente não vai botar todo o enunciado, só alguns elementos. Temos lá uma costureira. Essa costureira tem 3 rolos de tecido. Eu vou botar os comprimentos aqui. Um dos rolos tem 96 metros de comprimento. O outro tem 40, deixa eu ver, 48 não, eu quero 60 metros de comprimento e o outro ainda com 72 metros de comprimento. São 3 rolos diferentes. Detalhe, a largura do rolo aqui é desprezível na verdade. Então, os rolos têm esses comprimentos. Anotem agora no enunciado o seguinte: ela quer cortá-los. Então, ela quer cortá-los de modo a obter rolos menores que tenham o mesmo comprimento. Ela deseja obter, então, vai cortá-los, porque ela deseja obter rolos menores que tenham o que? O mesmo comprimento, é isso? E que este é o comprimento, né? Seja o máximo possível.
e que este seja o máximo possível. Ponto na mesma linha. Aí vem a pergunta. Assim, vírgula, após os cortes, quantos rolos ela obterá? Então, após os cortes, quantos rolos ela obterá? Beleza. Turma, por que eu sei que é MDC? Diferente do MMC. MMC trata do que, gente? Periodicidade. MDC é uma ideia de palavras do tipo dividir. Ela quer dividir. Ela deseja fracionar. Ela deseja, nesse caso, o que, gente? Cortar. Ela quer, certo? Ela quer partir. Ela quer. A ideia aqui é basicamente dividir. Ela quer dividir esses rolos, beleza? Vai cortar eles. Só que tem uma outra coisa que é importante que a gente observa, que é o seguinte: ela quer cortar de modo que eles tenham tamanhos de qualquer jeito ou tem que ser tudo do mesmo comprimento? Igual. Todos iguais, mas que seja o que? O mínimo ou o máximo de comprimento, gente? O máximo. Então a ideia é a seguinte, gente. Reparem aqui. Aqui tem quanto? 96. Aqui tem quanto? 60. Aqui tem quanto? 72. Ela quer cortar eles, mas não quer cortar de qualquer jeito. Ela quer cortar de tal modo que ela consiga ter uma série de rolos aqui, todos de mesmo que, gente? Mesmo comprimento. Mas que esse comprimento seja o máximo possível. Então essa é a ideia do que? MDC. Eu vou utilizar o máximo divisor. Porque não basta cortar. Concordam comigo, gente? Atentem uma coisa. Ela podia cortar esses 96 aqui de 1 metro em 1 metro? Podia. Esses aqui também não daria para ser de 1 metro em 1 metro? Só que ela teria uma quantia, não é o que ela deseja, porque ela quer que esses comprimentos sejam o quê? O máximo possível. Por isso a ideia do MDC. Nós vamos estabelecer então o MDC entre quanto? 96, 60 e 72. A gente vai conseguir descobrir qual é o comprimento máximo que cada um desses rolos a gente consegue ter. Essa é a ideia, portanto, MDC. Vamos fazer? Dá por 2? Os 3 dividem por 2? Sim. Então vamos lá. Gente, tem algumas facilidades, mas outra aula eu explico aqui pra gente fazer esses cálculos mentais rápidos, tá? Só vou botar agora pra gente ganhar um pouquinho de tempo, então. Aqui dá 48, aqui dá 30, aqui dá 36. Uma outra hora eu explico por que eu fiz tão bem rapidinho assim. E tá acessível a todos vocês. Ainda por 2? Vai dar quanto? 24, 15 e 18. Ainda por 2? Não mais. Porque isso aqui é o que? MDC. Não esqueçam, gente, associa isso. O MMC pode tudo. O MDC limita. Beleza? Dá por 2? Não. Dá por 3? Sim. Dá. Por 3 dá. Aqui quanto? 8, 5, 6. Por quanto ainda dá para dividir? Por nada. Por 1. Mas o 1 não me serve. Então terminou a jogada aqui. Vamos entender o algoritmo? Concordam, gente? Não tem mais por quem dividir. Ah, professor, não dá por 2 aqui, ó. Mas aí não dá o quê? Aqui. Ah, não dá por 5, mas aí só dá ele, não dá os outros. Tem que ter o mesmo. Não dá mais. Encerrou. Então, eu multiplico esses números aqui. Quanto que vai dar? 12. O que é importante que a gente entenda? O que é o 12? Isso aqui eram metros, não eram, gente? Tudo em metros, né? Então, o que é o 12 aqui? É 12 metros, que é o comprimento máximo de cada o que, gente? De cada rolo que ela vai ter agora. Ela consegue cortar eles de tal modo que o comprimento seja quanto aqui o comprimento máximo, gente? Seja de 12 metros. Ela consegue partir todos eles em pedaços iguais de 12 metros. Entenderam a ideia? MDC. Mas a pergunta não é qual o comprimento máximo. E detalhe importante. Qual foi a pergunta que eu fiz, por favor? Olhem aí. Quantos rolos ela vai obter? É isso? 12, 14,
15, 17, 19. Muito bem. Opções. A banca traria isso agora. Minha resposta é quanto, gente? É 12? Nananina, não. O que é o 12, gente? 12 é o comprimento máximo de cada rolo. A pergunta não é quantos rolos? Então toma cuidado. Mas a banca vai trazer o 12. O 12 é o comprimento, olha lá, olha o de 96. Eu consegui cortar em pedaços de quanto aqui? De 12. Vai dar tantos pedaços aqui. O de 60, eu consegui também cortar em pedaços de quê? De 12, essa é a ideia. Como é que eu faço para descobrir quantos pedaços, gente? Poderia eventualmente somar tudo isso aqui e dividir por quanto? Por 12. Mas não tem um jeito mais fácil? Tem sim. Atentem aqui, por favor. Cuide uma coisa, dá 19. Gente, se eu dividir o 96 por 12, adivinha quanto que vai dar? 8. Está aqui a resposta. Então eu vou conseguir 8 rolos em relativo àquele que tinha 96. Vai dar 8 rolos de quanto? De 12. O de 60 vai dar quantos rolos? Então é só fazer o que aqui, gente? Somar, minha gente. 19 o que? Rolos. Cada um desses 19 contendo quanto? 12 metros de comprimento. É isso. Então eu tenho ali no MDC essa resposta. Mas tome muito cuidado. A banca vai trazer o 12 aqui? Vai, claro que vai. Qual seria a resposta para o 12? Se a pergunta fosse assim, qual é o comprimento máximo desses rolos? 12 metros. Certo, minha gente? Beleza. Turma, eu acho que já é 11, né? Tinha uma última. Vocês têm um minutinho? Aqueles que tiverem, por favor. Eu gostaria só de a gente resolver uma questão envolvendo fração. Porque nós temos algumas questões aqui nessas listas com fração. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha na número 6 da segunda lista. Número 6 da segunda lista. E a gente conclui com esta, a 6, então. A colega, aquela que queria, não sei, ela está ali? Eu acho que já foi. Não, já foi, tá, tudo bem. Outra hora eu resolvo para ela. Vamos ver a 6 da lista 2. É uma questão envolvendo frações. Então vamos lá. Numa prova de matemática com 35 questões, Marluce acertou 3/5 e Arthur 5/7. Arthur acertou a mais que Marlice. Quantas questões? Então vamos lá. Gente, o Arthur acertou quanto aí? Quanto é que ele que diz que o Arthur acertou mesmo? 3/5. Deixa eu ver, pelo texto. A fala Marluce. Não, deixa eu botar na ordem então, perdão. Vou botar na ordem do texto aí. A Marluce acertou quanto, gente? 3/5. E o Arthur acertou quanto? 5/7. O que eu quero que a gente entenda aqui? Quando a gente lida em conjuntos numéricos, a gente vai ter uma série de questões que trazem números que a gente chama de ordinários. Tipo assim, se eu disser para vocês aqui o número 25, a gente entende quanto é 25, beleza? É um número, é uma quantidade. Quando eu digo, no entanto, 3/5, isso aqui é uma fração, não é um número, gente. Ele representa uma quantia, mas ele não é um número ordinário. Então a gente sempre tem que ter uma referência. A Marluce acertou 3/5, mas 3/5 do que exatamente? Do que? Das questões. Eram quantas questões? Então ele acertou 3/5 de quanto aqui, gente? De 35. Ou seja, a gente vai descobrir quanto que é 3/5 daquelas 35 questões. Da mesma forma o Arthur, ele acertou 5/7 das mesmas quantas, gente? 35. É isso que a gente precisa então compreender. Certinho? É só multiplicar, né? Pode ser. Eu quero que vocês entendam a ideia aqui de fração. Gente, sempre que tu tiver um de em matemática, entendam que ele representa vezes. Então aqui a ideia é vezes mesmo. Quer ver? Deixa eu dizer uma coisa aqui para tu te convencer disso. O dobro de 5 é 10, gente? É, né? Sim. Então repare uma coisa. Dobro tem a ver com qual é 2. Aqui é 5, não é? O eu posso entender como igual, né? Qual é a operação que eu faço entre o 2 e o 5 para dar 10? Não é vezes? Olha ali o D, gente. Ó. Sempre. Parecer de é vezes em matemática. Então eu quero 3/5 de 35, é só eu multiplicar 3/5 vezes 35. Bom, de que maneira que se multiplicam frações? A gente multiplica numerador com numerador
e denominador com denominador. Qual é o denominador que não aparece aqui? 1. Pode ser assim, gente? Pode. Só que eu acho que tem um outro jeito que eu quero sugerir também. Não há problema ser feito assim. Eu vou sugerir o seguinte aqui. Sempre que a gente tiver uma multiplicação de uma fração, mas a quantia que for inteira, eu sugiro que tu trabalhes a seguinte ideia. Apontem aqui comigo, por favor. O que significa 3/5 de algo? Significa que eu vou dividir esse algo em quantos pedaços? 5 é o número de baixo que determina, das quais eu vou querer quantos? 3. Então é isso que eu quero. Aqui está o meu 35. Então, gente, reparem que o movimento aqui pode ser esse, ó. Eu pego o 35 e divido pelo número de baixo para descobrir quanto que é cada um desses pedacinhos. Quanto é que dá 35 dividido por 5? Vai dar 7. Concorda comigo? E aí o que eu faço com esse 7 agora? Eu multiplico pelo 3. Eu quero 3 vezes esse 7. Portanto, quanto aqui, gente? 21. Então essa é a minha sugestão. Divide, multiplica, chegou na tua resposta. É a mesma coisa que fazer 3 vezes 35, que vai dar quanto? 105. 5 vezes 1 vai dar 5. Só que aí tu vai ter que dividir aqui, vai chegar no 21 igualmente. Tá? Então a minha sugestão é essa. Fazer esse movimento. Ó, divide, multiplica, chegou na tua resposta. Entendeste, meu amigo? Confundiu? Pensa comigo o seguinte. Não, mas pensa aqui comigo. Quanto é que é 3/4 de 100? Me ajuda, pensa lá. Não, mas queria que tu refletisse, tu pensasse sobre a ideia. O que significa 3/4 de algo? Significa que eu vou dividir algo em quantos pedaços? 4. E eu quero quantos desses pedaços? 3. Isso é 3/4. Então eu vou pegar o meu 100 e vou dividir por quanto? Para descobrir quanto que é cada pedacinho. Vai dar quanto aqui? 25. E aí eu quero quantos desses 25 aqui? 3. 3 deles. Então 25 vezes 3. 75. Entendeste a ideia? Divide, multiplica e tanto. Oi? Da outra forma, tu multiplica. Multiplicaria. Aí tu faria assim, esse daqui, ó. 5/7 vezes 35. Tu faria esse vezes esse. 5 vezes 35 dá 175. 7 vezes 1 dá 7. Só que eu ainda teria que dividir agora o 175 por 7 para chegar no resultado. Tu vai trabalhar com números mais difíceis de fazer. Observa aqui. Quanto é que dá 35 dividido por 7? 5. Concorda? 5. Então, vejam. Era 5/7. Quanto que deu cada um dos 7 pedacinhos aqui? Quando eu dividi 35 por 7, deu quanto? 5. Eu quero quantos desses pedacinhos aqui? 5. 5 vezes 5 dá quanto? É a mesma coisa que o 175 por 7. Só que tu vai conseguir fazer mais rápido. Entendeste? Então a minha sugestão é esse movimento. Quando for inteiro, divide, multiplica, chegou ali. Então descobrimos quantas questões a Marlúcia acertou e quantas o Arthur. Qual era a pergunta, gente? Arthur acertou a mais que Marlúcia. Quantas? 4 questões. Chegamos à resposta, portanto, 4 questões. 4 questões. Então é mais fácil dividir. Eu acho. É uma sugestão. Certo? Gente, façam as demais. Pessoal de casa, sigam lá na batalha. Grande abraço para todos.